Muito boa noite. Sempre é um prazer aqui em nossa casa estar para falarmos um pouquinho, para aprendermos um pouquinho sobre as lições de Jesus, sobre as lições da doutrina espírita. Nós vamos agora à nossa prece e vamos, neste dia, véspera de dia em que nossa sociedade marca como sendo o dia dos finados, o dia dos mortos. Então vamos fazer a nossa prece inicial com a intenção de enviar a todos aqueles que partiram antes as nossas boas energias. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por todos aqueles que antes de nós partiram antes da terra. Que lá onde se encontram possam receber as boas vibrações de nossa prece, de nossa gratidão pela vida. Que possam receber todos os nossos entes queridos, todos aqueles a quem nem conhecemos, mas que proporcionaram o nosso renascimento aqui na Terra, as boas vibrações de nossa gratidão pela vida de nossos pais, pela vida de nossos avós, de nossos bisavós e todos aqueles que com sua reencarnação na Terra proporcionaram que aqui estivéssemos. Que recebam os nossos desejos de paz, de harmonia, de refazimento e que assim seja. Neste dia, véspera do dia em que a sociedade chama de finados, nós aqui estamos para falarmos um pouquinho sobre depois da morte. Finado seria aquele que findou, acabou, morreu. Mas nós, através da doutrina espírita, através do ensinamento dos bons espíritos e do ensinamento de nosso Mestre Jesus, acreditamos. A vida não cessa, a vida continua. O próprio Jesus, nos seus derradeiros momentos, disse que iria preparar o lugar. Ele estava partindo, estava nos seus últimos dias e disse: eu vou preparar-vos o lugar. Se ele foi preparar o lugar, é porque ele iria para algum outro lugar onde um dia outros homens também lá estariam. Assim acreditamos. Jesus também disse que há muitas moradas na casa do Pai. E assim o acreditamos. Que todos aqueles que aqui não estão, neste momento escondidos aos nossos olhos, longe dos nossos olhos, estão vivos. Vivos em outro lugar, em outra dimensão. Podemos definir como sendo pátria dos espíritos, podemos chamar do nome que para nós seja mais conveniente, mais agradável, mas importa acreditarmos na bondade de Deus. Na bondade de Deus, que não seria um Deus justo, um Deus bom, se a cada um de nós desse apenas uma vida. Como seria justo se alguém nascesse na terra com uma doença grave, já herdada de seu pai, de sua mãe? Como poderíamos entender a bondade de Deus se alguém, vivendo pouco tempo apenas, logo morresse? Como poderíamos entender e acreditar que Deus é bom quando pessoas que vivem felizes juntas precisam se separar precocemente pela morte? Assim, acreditamos que a justiça de Deus se procede no fato de que já vivemos antes e seguiremos vivendo após esta vida. Aí sim, aí faz sentido a justiça de qualquer dor, de qualquer benemérito, de qualquer coisa boa que cada um de nós receba, diferente de outro que recebe tristeza, doença ou agonia. Não é justo pensar que Deus escolhe a este a doença, aquele uma vida boa, aquele outro uma vida sem membros do corpo. E sim, é justo pensar que a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós segue nesta vida, vivendo a sequência da vida passada, e da outra,
E assim vamos aqui passando por aquilo que Deus nos permite passar. Não como punição. Deus não é aquele que pune, é aquele que proporciona que a gente venha até aqui para aprender a amar, para aprendermos a ser felizes. Então a morte do corpo, de forma alguma, deve ser encarado como o fim para sempre. Agora acabou tudo. É um fim temporário. É o fim do corpo de carne, deste corpo que nos fazemos visto, como nos fazemos vistos neste momento. Vocês já pensaram por que é que nós usamos o termo encarnados ou desencarnar? Encarnar, vir para a carne, usar a carne, ter carne. Desencarnar, abandonar a carne, deixar a carne. Por isso utilizamos esse termo, para que seja também de forma didática entendido por todos nós. Para que seja, ao ouvirmos estes termos, um lembrete. Desencarnou, deixou a carne, mas não morreu para sempre. Não se foi embora de nossos olhos para sempre. Mas nem todos nós, em todos os momentos, estamos fortes para pensarmos sobre estes que já partiram. Porque sentimos saudades, e a saudade é saudável, é salutar. Alguns de nós, neste dia 2 de novembro, temos o costume de oferecer flores àqueles entes queridos que já partiram. Alguns acendem velas, e nada de errado há se o meu ente querido que desencarnou gostava que fosse acesa uma vela, se ele próprio acendia velas em diferentes momentos de sua vida em agradecimento, ou se aquilo lhe dava uma satisfação, será que é errado eu homenageá-lo acendendo uma vela? De forma alguma. É errado esquecer. É errado não fazer uma prece. É errado não fazer nada. Ignorar. Quando nos vem à mente a lembrança de nossos entes queridos que já se foram. Mas nós, espíritos espíritas encarnados, que aqui estamos, precisamos ter a certeza de que não é lá no cemitério que irá passar a vida eterna aquele nosso ente querido que já se foi. Mas nenhum problema há de irmos ao cemitério prestarmos a nossa homenagem. Não é necessário, mas a gente precisa aceitar que alguns só se sentem bem, só se sentem mais tranquilos se assim o fizerem. E nós, todos, precisamos ser caridosos. Aqueles que não o fazem, que aceitem. Que alguns de nós temos este hábito de ir até o cemitério. Não é condenável, não é errado, é algo que dá conforto a algumas pessoas. Mas tendo a certeza, nenhum sentido faz que alguém passe uma vida eterna, uma eternidade, numa lápide de cemitério. Lá sim foi depositada a carne, o corpo. Mas se ele desencarnou, deixou a carne, seguiu para a vida de espírito. Seguiu a alma para a sua vida de espírito imortal, que somos todos nós. E há algo ainda que aprendemos através da doutrina espírita, que todos nós temos um outro corpo. Temos uma cópia, ou somos uma cópia daquele outro corpo, ao qual chamamos de perispírito. Já ouviram esse termo? Peri, na biologia, é algo que está por fora do espírito, que reveste o espírito, perímetro do espírito. Então, esse outro corpo, do qual somos uma cópia idêntica, segue com a alma depois da morte, quando desencarnamos. Então eu, Gionara, se morresse agora, a minha aparência, assim que eu morri,
seria eu, Gionara, tal e qual sou agora. O nosso perispírito tem o mesmo formato, a mesma aparência, o mesmo tamanho, a mesma idade que temos ao desencarnarmos. Não quer dizer que seremos assim para sempre, mas logo, depois da morte, todos somos exatamente iguais. Será que depois da morte, em seguida, quando a gente morre, a gente se lembra de todas as vidas passadas? A gente logo se lembra que é espírito imortal, que já viveu, seguirá vivendo? A resposta é, pode ser que sim, pode ser que não. Alguns de nós, no momento derradeiro, de morrermos, de deixarmos esta vida, iremos nos lembrar. Eu sei morrer, eu já morri antes. Eu vou deixar aqui este corpo e vou seguir para a minha vida de espírito que sou. Outros de nós teremos imensa dificuldade. Teremos muita dificuldade porque é da lei do homem preservar a vida. Todos nós, para que nos mantenhamos em segurança, temos medo da morte. É natural que assim seja. Não fosse assim, a gente se colocaria em risco muitas vezes, em muitos momentos. Precisamos, sim, temer a morte, no sentido de temer machucar o nosso corpo, prejudicar a nossa vida. Queremos viver. Mas, ouvindo dos espíritos amigos, dos espíritos bondosos que vêm à Terra ditar boas obras, que auxiliaram também a Allan Kardec na codificação espírita, estes espíritos disseram que morrer pode ser uma alegria ao espírito, porque ele deixa este corpo pesado, este corpo denso, com o qual ele não conseguia muito bem se movimentar. Parece algo estranho para nós, porque a gente só conhece essa vida, só lembra dessa vida, não lembra de outras, né? Mas é natural que assim seja. Dizem os bons espíritos que difícil mesmo é nascer, que morrer é bastante fácil e bastante simples. Mas é nossa tarefa não desejarmos morrer, de forma alguma. A não ser que estejamos passando por uma doença bastante longa e estejamos sentindo que o nosso final já está chegando. Ou quando morremos de velhice, quando as nossas energias já vão diminuindo, temos um pressentimento de que nosso momento está chegando. Aí então, natural é que a gente vá se desprendendo, vá se despedindo, para que depois da morte não sejamos aqueles arrependidos que fiquemos dizendo, mas eu deveria ter me despedido de minha mãe, de minha filha, de meu marido, de alguém. Sabemos morrer. E nós, espíritos espíritas, precisamos ir aprendendo, continuando aprendendo a morrer, enquanto aqui estamos na tarefa de preservar a vida. Ninguém de nós deve desejar a morte. Um outro consolo que temos para depois da morte é que após morrermos, vêm ao nosso encontro, ou podem vir ao nosso encontro, aqueles entes queridos que conosco conviveram ou nessa vida ou em vidas passadas. Deus permite que todos nós reencontremos, que vamos reencontrar no futuro os nossos entes queridos. Essa é a justiça de Deus. Por isso dizemos que a morte é um até breve. Se continuamos vivendo, se todos os que já morreram ainda vivem, natural é que se reencontrem. Em O Livro dos Espíritos, agora esqueci o número da questão, mas há uma das questões que dizem: quando alguém morre e volta para os seus, ele é recebido como aquele espírito aqui na Terra é recebido quando volta de uma longa viagem. Os seus parentes, os seus amigos lhe perguntam: como foi a viagem? Como foi a encarnação? O que é que aconteceu? E esse é um consolo para nós outros que cá ficamos, para que a gente não cultive muita tristeza ao pensarmos nestes que partiram antes.
para que a gente tenha a certeza de que, como aqui estamos amparados por amigos, familiares, pela sociedade, lá onde estão os nossos entes queridos após a morte, também estão amparados por seus amigos, por familiares. E imaginem o quão grande é a nossa família, aqueles a quem iremos encontrar se já vivemos muitas vidas antes desta. Alguns de nós podemos ter vivido 100, 200, 1000 vidas, não sabemos. Nenhum de nós sabe quantas vidas viveu. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos já tivemos? Imaginem o tamanho de nossa família espiritual. Imaginem quantos podemos reencontrar lá na pátria dos espíritos, para que nos auxiliem em nossa continuação da evolução depois da morte. E algo que devemos todos também buscar entender é que não há uma regra geral para todos nós com o que acontece, sobre o que acontece logo após morrermos. Alguns de nós, no momento derradeiro da morte ou logo depois da morte, ainda iremos sentir dor. É algo até estranho de pensar ou de falar, mas se a gente deixa o corpo fica na terra, o espírito segue para a sua vida de espírito, como é que sente dor? É uma dor moral, é uma dor do sentimento. Alguns de nós, depois da morte, seguiremos sentindo fome, frio, calor, porque logo ao morrermos somos os mesmos que aqui estávamos. É claro que há entre nós alguns espíritos mais evoluídos que já se lembram imediatamente. Eu sei morrer, eu sou espírito, eu não preciso comer, eu não preciso dormir, e segue de uma forma mais saudável para a pátria dos espíritos. Mas a maioria de nós poderemos ainda, durante o nosso próprio velório, o nosso enterro, quem sabe, ali estarmos com algumas sensações que estávamos vivenciando durante a nossa vida. Normal que assim seja. Mas podemos ir aprendendo. Todos os dias nós treinamos para a morte. Vocês sabiam disso? Todos os dias o nosso corpo vai para a cama. Nos momentos do nosso sono, a nossa alma pode se desprender, pode se afastar do nosso corpo, porque o espírito não tem a necessidade de dormir, de ficar ali na cama dormindo. E todas as noites a gente faz então esse treino para a morte, esse desprendimento, esse afastamento da alma do corpo. Isso também deve nos ajudar a facilitar para que quando chegar o nosso momento de lembrarmos depois da morte, sou espírito, já vivi antes, sigo vivendo. Apenas quem morreu foi o meu corpo. A minha alma, o meu espírito vai para outra vida. Isto é um consolo para nós todos. A certeza da vida imortal, da vida eterna, depois de criado um espírito. Não há fim. Seguimos evoluindo, nos melhorando infinitamente, vivendo com aquele corpo de perispírito. O perispírito. Alguns de nós voltaremos aqui na Terra, imaginemos quantas vezes já voltamos. Quem sabe, voltaremos ainda muitas vezes. E isso também é um bom motivo para que nós façamos desta Terra um lugar melhor. Para quem sabe a gente, merecendo aqui voltar, volte encontrando, depois dessa morte, na próxima vida, aqui, um lugar melhor. Um lugar onde o meio ambiente esteja melhor preservado, onde nossas relações com os animais, com a vegetação, com o ambiente, seja mais respeitosa, onde os homens sejam mais caridosos. Quem sabe depois de nossa morte seja esse mesmo ambiente que nos esteja esperando. Mas por hora cá estamos, nessa nossa viagem
que se parece com uma viagem de trem. Quando a gente viaja de trem, de ônibus, de avião, a gente compra uma passagem. E na passagem está escrito o local de origem e o local onde iremos chegar. Imaginemos que nossa viagem é como uma viagem de trem. Há várias estações deste trem. A cada parada do trem, algumas pessoas entram, algumas pessoas descem. Todos os dias, espíritos renascem na Terra e espíritos desencarnam na Terra. E o trem segue a sua passagem, a sua viagem, para que noutra passagem, noutra estação, aqueles que lá têm que descer, desçam, outros entram no trem, seguindo a viagem. Mas também há alguns que não conseguem esperar que a sua viagem chegue ao fim. Todos nós sabemos de algum caso ou vivenciamos próximos de nós algum caso de suicídio. Aqueles que não conseguiram esperar o final da viagem. E por estes nós devemos orar. Orar com bastante fervor para que eles encontrem o seu caminho novamente. Orar por todos aqueles parentes e amigos desses espíritos que não conseguiram esperar o fim da viagem, para que eles tenham um alento no coração, na certeza de que um dia reencontrarão este ente querido, que poderão dar aquele abraço, conversar daquilo que não foi possível, porque a vida às vezes terminou muito rápido aqui na Terra. E todos nós podemos enviarmos, como fizemos em nossa prece no início da atividade de hoje, as boas vibrações a todos os nossos entes queridos, onde quer que estejam. Porque eles vivem noutra dimensão. E podemos também auxiliar a todos aqueles que estão em seus derradeiros momentos, se preparando para o desencarne, para a morte. A prece auxilia a todos e a qualquer um em qualquer momento. Muitas vezes é bastante difícil deixarmos esta vida, mas a prece de um amigo, de um irmão, de um conhecido ou mesmo de um desconhecido pode ser bastante útil. Nós, que temos a certeza da vida do espírito imortal, temos também a tarefa de auxiliarmos aos nossos amigos, aos nossos parentes, no consolo, no entendimento de que a justiça de Deus só é feita, só é melhor entendida se aceitamos que já vivíamos, que seguiremos vivendo. E assim podemos falar aos nossos amigos que têm dúvidas, que acreditam que a vida acabou, que acabou tudo quando alguém morreu, sobre as afirmações de Jesus. Se somos cristãos e Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, que Ele iria logo ali adiante e estaria nos preparando o caminho, como isso seria mentira? Jesus mente? Jesus mentiu? É certo que não. Se Ele foi adiante, há um lugar para nós outros irmos. Há um lugar aonde nós iremos ao reencontro desse Mestre amoroso e bom. Jesus nos disse que o nosso destino é o reino do Pai. E quando Jesus falava do reino do Pai, Ele também falava de um lugar bom. E alguns de nós, às vezes, pensamos que, então quem sabe a gente só morre e vai lá para um lugar bom, um céu muito lindo, um lugar perfeito. Aos poucos, os homens foram se esclarecendo e entendendo que nem sempre é assim. Que o lugar perfeito precisa ser construído dia a dia, vida a vida, momento a momento. Um dia chegaremos lá. Jesus não mentiu. Jesus disse que o nosso destino é a felicidade. É um reino bom, um lugar de alegria, de uma felicidade que aqui na Terra não encontramos. Mas Ele não disse a felicidade não existe ou a felicidade não será alcançada. Ele disse, não é desse mundo.
Como quem diz, acalma, não é desse mundo agora, não é desse mundo ainda. Ainda não chegou, mas está ali. Estou indo lá. Estou indo à frente de vocês preparar o caminho. Para que o caminho feliz seja encontrado. Para que todos consigam encontrar este caminho e encontrar a mim e as coisas que eu disse que existiam. E nós, espíritos, espíritas, cristãos, precisamos ter a certeza que depois da morte seguiremos vivendo. Depois da morte, teremos as recompensas ou as penas por tudo aquilo que aqui fizemos ou de tudo aquilo que ficamos na qualidade de devedor, devendo, mas seguiremos tendo mais oportunidades tantas quantas necessárias para chegarmos àquele mundo feliz, àquele reino de Deus, ao lugar bom que Jesus nos disse que existe. Mas ele não disse espera. Espera, fica aí esperando que eu volto te buscar. Ele disse o caminho por onde eu vou, vocês conhecem. Como quem diz, venha caminhando. É preciso que tu vá até lá. É possível, mas é preciso que tu vá até lá. Em outras palavras também, Jesus disse, pedi e obtereis, buscai e acharei, nos dizendo, faça uma ação, faça algo, vá atrás, que tu vais encontrar. E assim fica o nosso desejo, de que a gente encontre tudo aquilo que a gente busca, que a gente não fique esperando para depois da morte ou na próxima vida, ou que a gente fique se consolando como quem diz, a felicidade não é desse mundo mesmo, aqui eu só encontro tristeza. Não, que a gente vá atrás, que a gente peça para obter, que a gente busque para encontrar, que a gente tenha a certeza de que a vida melhor existe, mas que é preciso que a gente faça a vida mais feliz. E vamos encerrar com palavras do Espírito André Luiz. André Luiz ditou a Chico Xavier, no livro chamado Nosso Lar, algumas palavras bastante consoladoras que estão no início do livro. Ele começa dizendo assim: a vida não cessa. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo é uma aquisição e a morte é um sopro renovador. Que assim entendamos que a morte é apenas uma renovação, que Deus não seria justo se fizesse depois da morte um ponto final, é apenas uma vírgula, é um até breve. Que consigamos entender e que assim seja. Vamos agora à prece final, ao nosso passe. Então, meus irmãos, vamos fechar levemente os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai. Todos que aqui estão vieram buscar alguma coisa. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que o maior benefício é quando buscamos a paz do nosso coração. Aí nós teremos o caminho, teremos o nosso destino e a nossa felicidade. Aquieta o coração, que com certeza todos seremos felizes. Orai, vigiai. Façam isso, meus irmãos. Não desanime perante as dificuldades. O Pai está sempre ali para ajudá-los. Basta que tenham fé e, principalmente, acreditem em vocês próprios, pois cada um tem o seu potencial de evolução. Não vamos esperar pelos outros. Que Deus abençoe a todos vocês e volte aos seus lares melhores de quando aqui chegar. E que assim seja.